Eu vou sair aqui um pouquinho e se você acompanha a gente, você sabe que esse fundo aqui, ele é bem recente, ele é bem novo e eu colei uma coisa nele, uma letra, e eu queria perguntar, você consegue ver que letra que tá ali? Você que está assistindo. Se você conseguir, escreve aí nos comentários que letra que você acha que está colada aqui no quadro. E quem está sentado aqui junto comigo, conseguem ver que letra que é? Tá fácil ou tá difícil? Talvez esteja um pouquinho difícil, por quê? Porque o nosso fundo hoje ele é escuro. E a figura que eu colei a letra também é escura. Então, escuro sobre o escuro vai ser bem difícil de ver, né? Agora eu vou pôr a mesma letra, tá bom? Só que em outra cor. No mesmo lugar. E vou me afastar de novo. Vocês conseguem ver que letra que é? É a letra D. Foi fácil ou foi difícil? Foi muito fácil, né? O branco, ele contrastou aqui com o fundo escuro e na mesma hora a gente identificou as linhas, a forma e já sabia de cara, né? A cor era diferente, bem diferente. Por que eu tô falando isso no nosso começo aqui do devocional em grupo, na nossa meditação? Hoje a gente vai falar sobre realidades contrastantes. Assim como o escuro, do claro, o preto, do branco, gera esse contraste muito grande que a gente bate o olho e já percebe, hoje a gente vai falar sobre isso também. O texto que nós vamos meditar é o texto de Miqueias, capítulo 7. Então eu te convido a abrir a Bíblia, a me acompanhar nesse texto que vamos ler. Hoje de manhã eu estava pensando assim, nossa, que legal que a gente segue essa leitura bíblica anual, né? Porque quando na minha vida eu ia pensar assim, ia compartilhar a palavra e ia pensar, já sei, vou pegar aquele texto de Miqueias 7. Ia ser bem difícil a gente pensar, escolher esse texto, né? A Bíblia ela é tão cheia de histórias, de doutrinas, de lições tão maravilhosas e muitas vezes a gente acaba que fica sempre ali, né? Nos mesmos textos. E como é bom a gente estar fazendo essa leitura da Bíblia inteira no decorrer do ano, porque de repente a gente se encontra aqui nesse texto de Miqueias e vamos meditar sobre ele e ele é um texto assim maravilhoso, fantástico e talvez você já tenha ouvido, muita gente quando vai ministrar a Bíblia fala, né, a mensagem é muito atual, a Bíblia é muito atual para os nossos dias e tal. Só que olha, sem querer chover no molhado, mas eu lendo assim esse capítulo, eu pensei, gente, isso aqui é tão atual ou até mais do que os jornais que a gente assiste todo dia, do que o jornal que a gente assistiu ontem. Essa palavra aqui de hoje, essa meditação aqui, essa profecia que Miqueias trouxe, ela é mais atual, ela é mais oportuna, ela é mais propícia para o nosso dia hoje do que muitas das notícias de ontem que já passaram e já aconteceram. Se você tem dúvida disso, fica aí junto com a gente, vamos lendo e tenho certeza que no final você vai perceber isso também. E a gente fica assustado, espantado, maravilhado em como as profecias de Deus, as palavras de Deus, elas se cumprem, como elas são reais, como elas são relevantes. Bom, se você achou aí, a gente vai ler Miqueias do versículo 1 até o versículo 6. Antes de começarmos, vamos orar então. Pai, nós entregamos, Senhor, a Ti este tempo de meditação na Tua palavra. Pai, eu coloco minha vida diante do Senhor, Deus. Deus, eu fui tão ministrada, Senhor, por essas palavras, Pai, do Senhor, Deus. E eu peço, Senhor, que assim como o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, que o Senhor ministre também no coração de cada um dos meus irmãos, de cada um dos que estarão ouvindo, de cada pessoa, Senhor, trazendo, Pai, essa Tua luz, Senhor, à nossa mente, ao nosso espírito, neste momento também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, Miqueias, ele foi um dos profetas ali na nação de Israel. Aqui o reino estava dividido
Então, as 10 tribos do norte, as 2 do sul ali, com a capital sendo Jerusalém. E ele vai se levantar como voz profética, levando uma mensagem do Senhor. Ele não era nenhum religioso, nenhum teólogo, ele era um homem do interior, do campo. E essa profecia, tudo o que está acontecendo aqui, o contexto da vida de Miqueias, data mais ou menos ali nos anos 700 a.C., então faz muito tempo, e mesmo assim essa mensagem é extremamente relevante para a minha vida hoje, e eu tenho certeza que para a sua vida hoje também. Vamos ler então, eu vou ler na versão King James, versículo 1. Que infelicidade a minha! Sou como um homem faminto que depois da colheita de verão procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras. Todavia não encontra mais nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram tirados. Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro. O mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Eis que é chegado o dia profetizado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus, e, portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. Não confieis nos vizinhos, tampouco acreditais nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquela que te abraça, pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Até aí, então, como eu falei, o tema da nossa meditação hoje é realidades contrastantes, e essa é a primeira realidade que Miqueias traz para a gente aqui, do versículo 1 ao versículo 6. Se você fosse definir aí em uma palavra tudo isso que a gente leu agora, qual a palavra que viria à sua mente? Quem está aqui pode participar. Corrupção. Injustiça. Caos. Violência. Todas essas palavras, elas sumarizam aqui o que a gente leu. Eu anotei mais algumas também: colapso, degradação, corrompimento, decadência, deturpação. Então, a primeira realidade que nós temos é a realidade exterior. Miqueias, ele olha para a nação e ele tem essa visão aqui, ele descreve o que estava acontecendo. E como citaram aqui, estava o caos. Em quais áreas que estava esse caos? Em quais áreas que estava tendo essa decadência? Então, primeiro a gente vê na área moral, né, ali no versículo 1, versículo 2. Então, Miqueias, ele começa com essa ilustração. Não sei se você já plantou alguma coisa ou já foi num campo, e às vezes a gente vê crescendo, né? E tem aquela expectativa, quando esse fruto amadurecer, a jabuticaba, ela tá amadurecendo, quando ela estiver bem escurinha, eu vou pegar, vai estar docinha. E chega o dia, então, você passa ali pelo pezinho e já era. Alguém foi mais rápido, passou por ali, pegou, já desfrutou do seu fruto, e você fica só na vontade, só na saudade que você nunca teve, né? E daí você fica ali frustrado, né? E com mais vontade, muitas vezes. E é isso que Miqueias está falando no versículo 1. Ele fala assim: eu estou igual a um homem faminto que depois da colheita, ou seja, os frutos já foram colhidos, ele chega ali para ver se sobrou alguma coisa e não tem nada. Mas o que é que ele estava procurando quando ele olhava para a terra? Ele procurava pessoas piedosas, pessoas justas. E assim como esse homem faminto, que ele olha ali para o campo e ele não encontra nem nada, não sobrou nenhuma uvinha, nenhuma jabuticabinha para mim, assim Miqueias está se sentindo. Ele olha para a nação e ele pensa: cadê as pessoas piedosas? Cadê as pessoas boas, as pessoas justas? Desapareceram, sumiram, não tem nenhum. E todo esse sentimento de frustração, de solidão, enche o coração dele a tal ponto que ele começa esse capítulo falando: que infelicidade a minha, ou em outras versões, ai de mim. Então ele sente
aquilo, a degradação, o caos moral dos bons costumes. Não há mais pessoas honestas e boas ali. E muito pelo contrário, né? As pessoas estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue, prontas para fazer o mal. Então, essa degradação moral dos bons costumes, do bom comportamento da sociedade. Mas não para por aí. Onde mais que ele vê essa realidade de escuridão, de corrupção? No versículo 3, seguindo ali a parte B, ele fala: o governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. Então ele olha para a liderança do país e ele vê a sociedade está um caos, mas a liderança também está um caos. Na liderança, no governo, o que tem? Tem corrupção. O governo ele exige suborno, propina. O juiz ele aceita agrados e presentes para corromper ali a justiça. Ele dá o veredito baseado nos seus interesses, no que ele vai ganhar e não no que é certo, no que é errado. Os poderosos, os ricos, os grandes, eles fazem o que querem. É só pagar aqui, paga um ali e faz o que quer. E todos eles juntos tramam em conjunto, né? Então ele olha e no governo tá só o caos, a corrupção, a ganância também. Mas ele vai mais a fundo. Não, isso é muito generalizado. Vamos mais no pessoal. Aonde mais, como está a realidade nas relações pessoais? Como está a realidade nas amizades? Então, no versículo 5, ele continua falando: não confieis nos vizinhos, tampouco acreditais nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquela que te abraça, ou seja, com a tua companheira, com a tua esposa, com a tua mulher. Então, nem nas relações mais íntimas, mais pessoais ali, e individuais de cada pessoa, a coisa não estava boa também. Ainda estava essa realidade de escuridão, de corrupção, de trevas. E ele vai mais a fundo ainda. Depois de tudo isso, aonde é assim, o último recôndito de segurança, de mais íntimo de uma pessoa ali na sua casa, na sua família, entre os seus familiares mais próximos. Qual é a situação? A mesma degradação também na família. No versículo 6, pois chegou o dia em que o filho despreza o pai. Então tem desprezo. A filha se levanta contra a mãe ou desobedece à mãe. A nora se insurge contra a sogra e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Então nem o ambiente mais íntimo, mais ali profundo da vida de uma pessoa na sua casa, nem isso fugiu ao que estava acontecendo, toda aquela realidade exterior de escuridão. E a gente vê como foi citado, né? Violência, injustiça, corrupção, suborno, ganância, infidelidade, traição, desprezo, desobediência, inimizade, divisão. E diante de tudo isso está ali o homem de Deus se sentindo como? Vendo aquele caos, vendo essa realidade de escuridão. Qual é a situação de Miqueias, do homem que teme a Deus diante de tudo isso? Talvez hoje a gente olhe, né, para o mundo exterior, o que está acontecendo? Será que a gente vê muita diferença? As guerras, a desigualdade, todas essas lutas e manifestações, sejam políticas, sejam ideológicas, gerando divisão, gerando inimizade, gerando ódio, gerando dureza de coração, gerando afastamento entre as próprias famílias. Não são só mais povos diferentes, não são mais linhas ideológicas, acadêmicas nas faculdades, não, é dentro de casa também. Essas divisões, essas inimizades. No governo, então, nem vamos falar muito, né? Porque eu, sinceramente, eu não acompanho tanto, assim, tudo o que está acontecendo, mas o meu pai, ele acompanha bastante os noticiários, as CPIs e etc. E ele comenta volta e meia alguma coisa. E a situação não muda muito, não. É caótica. E se a gente olha para isso, a gente fica desesperado, entra em pânico, porque o que vai mudar? Quem que vai mudar? Né? Quem que vai poder salvar isso aqui e mudar essa realidade? Então vamos continuar agora a nossa leitura no versículo 7 ao versículo
13. E Miqueias, diante de tudo isso que ele está vendo, o profeta, o homem de Deus, ele não é indiferente ao que está acontecendo. Ele está vendo, ele está sentindo, ele sente a dor, ele sente o que está acontecendo, a tristeza de tudo isso. Mas o que ele vai fazer? Versículo 7. Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Manterei minha esperança em Deus, o meu Salvador. O meu Deus ouvirá a minha oração. Ó minha inimiga, não te alegres com a minha desgraça. Embora eu tenha assim caído, me reerguerei. Ainda que eu esteja vivendo em trevas, o Senhor haverá de ser a minha luz. Compreendo que devido ao meu pecado contra o Senhor, devo suportar a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Então, minha inimiga, tu haverás de ver tudo isso e ficarás coberta de confusão. Tu que me questionaste, onde é que está o Senhor teu Deus? Agora serão os meus olhos que contemplarão a tua queda. Eis que ela será pisada como o barro das ruas. Eis que o dia de reedificar os meus muros chegará. O dia em que as minhas fronteiras serão ainda ampliadas virá em breve. Naquele dia virão a ti gente da Síria e das cidades do Egito, e desde o Egito até o rio Eufrates, e de mar a mar, e de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à destruição por causa dos seus moradores, devido ao fruto de suas más ações. Miqueias, ele vê tudo isso que está acontecendo. Ele não é indiferente, ele não está alienado à realidade exterior. Mas agora a gente vai ver a realidade interior do homem que teme a Deus. Então, ponto número 1 é a realidade exterior, essa escuridão, esse caos, esse desespero sem solução. E o ponto número 2, a realidade interior. Realidade interior do homem que teme a Deus, do homem que confia em Deus. Qual que é a postura? Como que ele vai se posicionar diante disso? No versículo 7 a gente leu, eu vou ler agora na versão Revista e Atualizada, diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, a realidade interior de Miqueias, personificando aqui o homem que teme ao Senhor, é o quê? Primeiro, os olhos estão em Deus. Eu, porém, olharei para o Senhor. Não, os olhos dele não estavam nas circunstâncias, nos problemas, nas soluções, em correr atrás de uma solução, o que ele podia fazer para mudar a realidade do país. Não, os olhos dele estavam em Deus. E continua, e esperarei no Deus da minha salvação. A esperança dele estava em Deus. Deus era a esperança. A esperança dele não era um homem, não era um político, não era um religioso, não era nem ele mesmo. Não, eu sou o profeta, eu estou falando, então o negócio vai mudar agora. Estou trazendo a palavra do Senhor. Não, a esperança dele era o próprio Senhor. Ele diz, esperarei no Deus da minha salvação. Qual mais que é a realidade interior? O meu Deus me ouvirá. Isso mostra fé. Ele tinha certeza que Deus iria ouvi-lo. Então a realidade interior do homem que teme a Deus é fé. Pode estar o mundo caindo aos pedaços, pode estar tudo de ponta cabeça, mas o homem que teme ao Senhor, ele olha para Deus, ele espera em Deus e ele crê em Deus. Ele sabe que Deus está ouvindo. E é nisso que ele se apega. Essa é a realidade interior dele. E continuando ali no versículo 8, na segunda parte, qual mais que é a realidade interior do homem que teme a Deus? Ele reconhece as suas falhas, ele reconhece a sua fragilidade. Ele falou, embora sim, caído, me reerguerei. Então ele sabe, não, o homem que teme ao Senhor, ele não está isento de momentos em que talvez ele vai cair, que ele vai se enfraquecer, que ele vai, como Asaf falou, eu quase que me desviei, eu olhei o que estava acontecendo no mundo e eu entrei em pânico. Então o homem de Deus muitas vezes vai passar por situações assim, mas ele não fica caído. O que ele diz? Embora eu tenha assim caído, me reerguerei. O Senhor, ele levanta
os seus servos, os seus filhos não ficam caídos. Pode cair, pode acontecer, mas vai se reerguer. E ele reconhece isso, ele se apega nisso, ele reconhece que o pecado, não só dele, mas do povo, ele fala no versículo 9, compreendo que devido ao meu pecado contra o Senhor, devo suportar a sua ira. Ele se humilha, ele não chega com desculpas, com tipo, Deus, não, realmente, o povo pecou, mas eu não fui lá no alto sacrificar, não sei o quê, eu não fiz tal coisa. Não, mas isso aconteceu por causa da pressão, os inimigos estão aí, eu não tinha o que fazer, eu me senti pressionado, ou eu tive que agir de alguma forma. Não, ele não dá nenhuma desculpa. Ele reconhece o pecado e ele fala, eu compreendo que eu pequei e eu preciso suportar a ira, ou seja, eu preciso passar pela consequência, eu preciso passar pela correção, pela disciplina do Senhor. Ele se humilha e ele recebe essa correção do Senhor. Mas ele reconhece isso, mas sempre mantendo a esperança, sabendo que esse castigo, essa consequência é passageiro, mas a justificação do Senhor é eterna. E ele fala, devo suportar a sua ira, até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Então ele reconhece o seu pecado, mas ele se apega na restauração do Senhor. Ele sabe que Deus vai defendê-lo, ele sabe que Deus vai justificá-lo. E nós também temos essa certeza porque Cristo ele já pagou todos os nossos pecados, ele já pagou essa justificação. Então mesmo caindo, sendo reerguido, mesmo pecando, mesmo sofrendo as consequências, a gente se apega ao quê? A promessa de que sabe que Deus vai nos defender, sabe que Ele vai nos justificar, Ele vai estabelecer o nosso direito. Essa é a realidade interior do homem que teme a Deus. Mas não acaba ainda aí, né? Nos versículos 10 ao versículo 13, ele vai dizer ali com relação aos seus inimigos, crendo na vitória do Senhor. Talvez ali a realidade exterior não tenha mudado nos dias de Miqueias. A gente sabe que depois ainda o povo vai ser levado cativo, tanto o povo de Samaria, do Reino do Norte, quanto o povo do Sul. Vai ser levado ao cativeiro, vai acontecer muita coisa ainda. A realidade do momento ali exterior de Miqueias não vai mudar, mas ele contempla interiormente, ele contempla o cumprimento de todas as promessas do Senhor. Ele sabe que Deus vai vencer todos os inimigos, ele sabe que a profecia, cada profecia ela vai acontecer, ela vai se concretizar. Ele sabe no versículo 11 que o dia de reedificar os muros vai chegar. O dia da restauração vai chegar, e mesmo talvez exteriormente não tendo nada para fazer, e mesmo talvez até entrando em pânico, assim, tipo, poxa, tá o caos, interiormente ele sabe que o dia da restauração vai chegar, ele sabe que o dia do Senhor vai chegar, e quando esse dia chegar, tudo vai mudar. Então, interiormente, ele contempla essa vitória, ele crê nessa vitória, ele crê na restauração, ele crê nas promessas. Esse é o homem interior. Que mudança de realidades, a realidade exterior marcada pelo caos, marcada pela escuridão, e a realidade interior marcada pela luz de Deus, pela segurança, pela fé. Ele fala, né? Ainda que eu esteja vivendo em trevas, o Senhor haverá de ser a minha luz. Essa é a realidade do homem que teme a Deus. Ainda vivendo em trevas, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo aí fora, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a nossa luz. E até aqui, nessa leitura, para mim foi muito edificante, eu achei maravilhoso. Mas, como se não bastasse, Deus ele vai sempre além e ele nos apresenta algo mais. E é o nosso ponto número 3, que é a realidade superior. Então nós vimos a realidade exterior, escuridão, a realidade interior do homem que teme a Deus, luz. Mas Deus ele nos apresenta nessa manhã a realidade superior, a realidade divina, a realidade sublime. E ele vem e se apresenta agora. E como ele se apresenta? Acompanha comigo o versículo 14 até o 20. Então agora Miqueias vai falar diretamente para o Senhor.
Pastoreia, pois, o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens no Carmelo. Permite-o pastar em Bazã e em Gileade, como nos tempos de outrora. Sim, como nos dias em que deixaste o Egito, ali eu te revelarei as minhas maravilhas. As nações verão tudo isso e se envergonharão, despojadas de toda a sua glória e poder, colocarão a mão sobre a boca e sobre os ouvidos de tanto pavor, lamberão o pó da terra como a serpente, como animais que se arrastam pelo chão, sairão tremendo dos seus esconderijos e virão à presença do Senhor nosso Deus, com grande temor e tremor, e tomadas de medo te reverenciarão. Quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a tua lealdade a Jacó e teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim o prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Então, quem é esse Deus? Qual é essa realidade superior? Então, primeiro nós temos Deus como pastor. O versículo 14, pastoreia, pois, o teu povo. Deus é o nosso pastor. Todo mundo já conhece muito bem o versículo, né, de João, do Evangelho de João, quando Jesus fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E esse é o nosso Deus, Ele é o nosso bom pastor que dá a vida por nós. Pois o teu povo, pastoreia, pois, o teu povo com o teu cajado. O cajado do Senhor fala sobre proteção, fala sobre direção, fala sobre disciplina. Então o pastor, ele usa o seu cajado para todas essas coisas, e é assim que o Senhor nos pastoreia, nos protegendo, nos direcionando e nos disciplinando também, quando necessário. Deus também, Ele é o libertador. No versículo 15, essas são as palavras de Deus. Sim, como nos dias em que deixaste o Egito, ali eu te revelarei as minhas maravilhas. Deus libertou o povo dele do Egito. E hoje Ele nos liberta também do império das trevas. Deus, Ele é o nosso libertador e Ele continua fazendo essas maravilhas. Deus é incomparável. Ele é incomparável, versículo 16 e 17, a gente vê as nações que se voltaram contra o Senhor, que abandonaram o Senhor, que desprezaram a Bíblia, que desprezaram as doutrinas, os princípios de Deus, mas um dia elas vão reconhecer. Um dia não vai mais ter como escapar, um dia todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, todos verão que o Senhor, Ele é incomparável, Ele é o único Deus. Versículo 18 diz: quem é, pois, comparável a ti, ó Deus? Deus, Ele é, nosso Deus, Ele é incomparável. Mas não acaba aí também, continuando, Ele fala que perdoas todos os pecados. Deus, Ele é perdoador, perdoa todos os pecados. E não mais se lembra a transgressão do remanescente da tua herança. Essa palavra não mais relembra, ou talvez na Bíblia que você está acompanhando diz esquece. No original, no hebraico, é a palavra abar, e ela significa cancela conscientemente. Então, quando a gente pensa assim, Deus esquece dos meus pecados, Deus, Ele esquece, Ele não relembra a transgressão. Não é porque, opa, eu esqueci, sabe? Não vou mais lembrar. Não, mas é uma coisa consciente. Ele conscientemente cancela a dívida do nosso pecado. Ele conscientemente escolhe, decide apagar a nossa dívida. E Ele faz isso sendo sempre justo, porque essa dívida ela foi paga. Jesus, Ele pagou toda essa dívida. Então, sendo justo, sendo perfeito, sendo santo, Ele nos oferece esse perdão completo. Esse perdão profundo, esse perdão supremo, maravilhoso e imerecido, que a gente não faz nada para receber, a não ser crer no Senhor, confessar o Senhor. Então, Ele nos oferece esse perdão completo. E Ele também é um Deus misericordioso.
Teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. Ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus amoroso. Ontem eu li uma parte da versão da Bíblia, a Mensagem, e ele fala assim: a tua especialidade é a misericórdia. E Deus, ele é um Deus que ele tem prazer em ser misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer em castigar, trazer, né, as pragas e fazer. Ele tem prazer em demonstrar o seu amor. Ele tem prazer em ser misericordioso. Ele tem prazer quando um pecador se arrepende e volta a ele. Ele tem prazer em encontrar cada uma das suas ovelhas perdidas. Esse é o nosso Deus, essa é a realidade superior do nosso Deus. Ele é um Deus compassivo, no versículo 19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades. No original, essa palavra pisarás, ela pode ser vencerás também. Então ele vai vencer as nossas malignidades, vencer o nosso pecado. E atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar, um lugar de onde não tem volta. O inimigo pode tentar acusar, às vezes a nossa própria carne pode tentar acusar, mas a partir do momento que a gente confessa ao Senhor, que a gente recebe esse perdão, está cancelado. Deus lançou na profundeza do mar, de onde nada retorna. Deus não tem prazer em ficar lembrando e ficar jogando na cara, fazendo... Não, Ele tem prazer em mostrar o seu amor, a sua misericórdia ao pecador arrependido. Aquele que com sinceridade se humilha diante do Senhor e recebe esse perdão. E por último, nós vemos também no versículo 20 que esse Deus, esse nosso Deus, ele é fiel. Mostrarás a tua lealdade ou a tua fidelidade a Jacó e o teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim o prometeste. Deus, ele fez promessas no passado e ele cumpriu cada uma delas. E as que ainda estamos esperando, ele também vai cumprir cada uma delas. Assim como a gente lê essa palavra de hoje, de Miqueias, de 700 anos antes de Cristo, e a gente pensa, cara, parece que ele assistiu o jornal ontem e tá falando sobre isso. Assim como a palavra do Senhor, ela nunca muda, as suas promessas também não vão mudar e ele vai cumprir cada uma delas. Ele tem cumprido essas palavras e ele vai continuar cumprindo. E qual é a nossa postura? Qual deve ser a nossa realidade interior? Então, a gente viu que lá fora pode estar essa escuridão, esse caos, mas o homem de Deus, a realidade interior dele é diferente se ele tomar essas atitudes, se ele olhar para o Senhor, se ele esperar no Senhor, se ele crer no Senhor. E a realidade superior, a realidade divina, sublime, que é tão acima de tudo isso que está acontecendo. E quando a gente olha para ela, não tem como ser abalado pelas circunstâncias, por tudo que está acontecendo. Quando a gente espera, crê, contempla a restauração do Senhor, a manifestação do Senhor e todos esses atributos maravilhosos do nosso Deus. Eu quero terminar lendo uma frase de um homem chamado Warren Wiersbe, e ele diz assim: não importa quão escuro seja o dia, a luz das promessas de Deus continua a brilhar. Não importam quão confusas e assustadoras sejam as circunstâncias, o caráter de Deus permanecerá eternamente o mesmo. Ainda que a gente esteja morando em trevas, talvez você sinta que você está morando no meio de uma escuridão. Ainda assim, Deus, ele é a nossa luz. Deus, ele é a tua luz. Então, se você se sente assim nessa manhã, eu estou vivendo em trevas, faz igual Miqueias. Olha para Deus, espera em Deus, confessa os pecados, aceita a correção do Senhor. E já hoje, viva contemplando a vitória, contemplando o cumprimento de cada promessa que o Senhor nos faz. Esse Senhor, esse Deus perdoador, amoroso, misericordioso. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor Deus. Porque o Senhor nos apresenta, Senhor Deus, essas realidades tão relevantes, tão atuais, o mundo onde estamos vivendo, como nos sentimos, mas acima de tudo, quem o Senhor é. E a minha oração, Pai, é que assim como o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração com tanta graça, com tanto amor, com tanto encorajamento, Pai,
Que assim também o Senhor traga essa palavra, Deus, com muito consolo, muito conforto, muita esperança para cada irmão, para cada irmã, Senhor Deus, para cada pessoa, Pai, que está ouvindo, Senhor, em nome de Jesus, revelando, Pai, esse Deus maravilhoso que o Senhor é. Que se alguém, Pai, se sente morando em trevas, Senhor Deus, e se sente muitas vezes abalado, triste, sem esperança, Pai, neste mundo exterior de escuridão, Pai, que essa pessoa possa nesse dia olhar para o Senhor, possa ter a sua realidade interior transformada pela fé em Cristo Jesus, pelo Teu perdão, pelo Teu amor, Senhor, e possa desfrutar também, Pai, da Tua maravilhosa, do Teu maravilhoso perdão, dos Teus maravilhosos atributos, Senhor Deus. Revela-nos, Pai, cada dia mais e hoje ainda mais, Senhor Deus, quem o Senhor é, Pai, esse Deus incomparável, Senhor. Que o Senhor seja sempre, Pai, a nossa luz, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém.